Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Como Aprender Farmacologia. Mas vamos dar uma pausa aí na farmacologia e vamos abordar um tema muito importante, que é o papel do farmacêutico dentro da drogaria, dentro da farmácia, do hospital, do SUS, da assistência farmacêutica. Mas nesse primeiro momento nós vamos abordar o papel do farmacêutico dentro da drogaria. Por isso aqui, ó, esse nosso cenário todo especial, um balcão aqui de farmácia, para que a gente possa discutir o papel do farmacêutico. Mas essa aula de hoje é sobre as entidades de classe. O primeiro passo que o farmacêutico tem que tomar na hora em que ele acabou de se formar, em que ele tem que tomar para ter aí o seu registro. Então entender aí os conselhos, sindicatos, associações. Isso é muito importante que você entenda isso, até mesmo para que você possa entender a quem recorrer em determinados momentos, com casos práticos, para que você possa aprender e nunca mais esquecer. Tranquilo? Então, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, meu amigo. Ativa o sininho para que você possa receber notificações de várias aulas que eu vou estar abordando sobre o papel do farmacêutico. Não só sobre entidades de classe, mas também diferenciar aí todos aqueles termos que às vezes fica meio confuso na nossa cabeça, como por exemplo, responsável legal, responsável técnico, diretor técnico, farmacêutico substituto, farmacêutico auxiliar. Então, vamos abordar tudo isso e ao longo de muitas aulas, em comemoração aí a esse mês aí que nós estamos iniciando, que é o mês do farmacêutico, ou o dia do farmacêutico no dia 20 de janeiro. Por isso, nós vamos ter aí várias aulas nesse canal aqui. Por isso é importante a sua inscrição e também ativar o sininho e também ir lá também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu vou estar também trabalhando e abordando o tema, o papel do farmacêutico. Mas, sem mais delongas, vamos entender, aproveitando aqui todo esse cenário maravilhoso, para que a gente possa entender o papel do farmacêutico. Mas hoje, como eu falei, vamos abordar as entidades de classe. Não sei se você conhece, né, o Conselho Federal, o Conselho Regional e a sua função, o sindicato e as associações de farmacêuticos. Então nós vamos entender isso de maneira bem tranquila. Claro, essa aula não substitui a leitura do material, a pesquisa mais aprofundada, mas já te dá uma base muito boa através dos casos práticos que vamos abordar aqui. Então, vamos à aula. Imagine que você é um profissional que está concluindo aí a sua graduação em farmácia, está com emprego já em vista, né? Porém, ainda não possui o seu diploma. Era a situação de Pedro, que é o nosso personagem aqui. Ele estava estudando para concluir a graduação em farmácia, estava já com expectativa muito grande para começar a trabalhar. Isso é importante, sei que você já passou por isso. Porém, a formatura e a entrega do diploma só ia acontecer dali a 3 meses. Mesmo assim, Pedro já vinha entregando alguns currículos, aguardando aí uma oportunidade de iniciar a sua vida profissional, até para recuperar aí todo o dinheiro gasto, né, pagando aí a faculdade. Depois de algumas tentativas, Pedro foi chamado para um trabalho como trainee em uma indústria farmacêutica. Olha que legal, uma primeira experiência. Mas como ele poderia trabalhar se ainda não possui inscrição no conselho de classe, que é o CRF? Né? Acompanhe aqui como que Pedro resolveu essa situação para que você possa aprender também. Para solucionar esse caso, Pedro teve que solicitar uma certidão de conclusão de curso à instituição de ensino que ele estava concluindo aí, que ele concluiu seus estudos. Você pode pedir aí uma colação de grau antecipada. Depois, foi necessário que ele solicitasse a inscrição provisória no Conselho Regional de Farmácia. Lembrando, ao farmacêutico inscrito em caráter provisório, são conferidos todos os direitos assegurados ao profissional com inscrição definitiva, a mesma coisa. Assim como também está sujeito a todas as respectivas obrigações e responsabilidades por um período de 180 dias. Atenção, no prazo de 180 dias, Pedro deverá providenciar a inscrição definitiva mediante a apresentação do diploma ou, se for necessário e devidamente justificado, poderá solicitar também
a renovação da inscrição provisória por mais 180 dias, admitindo-se ainda uma nova prorrogação, isso em casos excepcionais e por motivo de força maior. Mas com essa situação fictícia, você pode identificar aí o primeiro passo que o farmacêutico tem que fazer quando se forma. Então, se é o seu caso, então é bem importante isso. Então, vamos ver qual a diferença e como que é esse processo. A gente sabe que ao nos tornarmos profissionais farmacêuticos, muitas vezes vão aparecer dúvidas, necessidade por maior capacitação, regularização, ampliação de atividades profissionais, questões éticas e trabalhistas, entre outras, podem surgir aí na nossa vida, né? Nesse momento, aí vem a pergunta: a quem podemos recorrer? O profissional farmacêutico é amparado por 3 entidades no curso de sua profissão. São eles os conselhos, o sindicato e as associações. Cada uma das entidades auxilia de forma diferente nas diversas atuações do farmacêutico que desempenha durante o seu processo de atuação e do exercício da sua profissão. Olha, a Lei 3.820 de 1960 criou os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Essa lei tornou os conselhos profissionais entidades autônomas, gente, presta atenção, dotada de personalidade jurídica, direito público, com autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética, da disciplina, da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas em todo o nosso país. Ou seja, são entidades públicas representadas juridicamente e não por pessoas isoladas que realizam seu próprio gerenciamento administrativo e financeiro, mas que devem prestar contas ao governo por meio do Tribunal de Contas da União. Então o Conselho não é criado assim a Deus dará. Né? O Conselho Federal e os regionais de farmácia atribuem-se a maior importância, visto que sua atuação é imprescindível na fiscalização e a orientação do profissional farmacêutico. Todavia, os sindicatos e as associações buscam complementar e atuar de forma enérgica na vida do profissional. Então vamos a um desafio para que você nunca mais esqueça. O farmacêutico é um profissional que tem diversos campos de atuação, mais de 130 áreas de atuação. No entanto, independentemente da área em que desenvolve suas atividades, esse profissional deve estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, tem que ter a sua carteira profissional, tudo bem? Todavia, outras entidades representam a classe farmacêutica, que é o caso dos sindicatos e as associações. Associações é para a formação do farmacêutico. Digamos que você trabalha em uma drogaria e está insatisfeito com sua remuneração. Isso é muito comum, né? Comunica-se com outros profissionais do mesmo ramo, visando interagir e buscando soluções possíveis para reivindicar melhores salários. Você que é devidamente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, resolve entrar em contato para buscar soluções para suas reivindicações salariais. Por exemplo, no Conselho de Farmácia, você foi informado que essa entidade não é responsável pela negociação de piso salarial. Aí você se espanta, mas como assim? Sendo assim, qual entidade pode lhe ajudar a buscar soluções para esse tipo de reivindicação, no caso salarial, piso, né? Como você deve proceder frente a essa entidade? Então, é bem importante, por isso que a gente tem que ter ciência disso. Os sindicatos, gente, os sindicatos farmacêuticos é o órgão de defesa dos interesses trabalhistas, também econômicos, jurídicos, sociais e profissionais dos farmacêuticos, visando estabelecer condições justas para todos os seus representados. Então, isso tudo no exercício da profissão farmacêutica. Então, o sindicato atua de acordo com sua área e base territorial. No caso, é estadual nesse caso. Cada estado brasileiro tem seu sindicato. Cabe a cada sindicato defender os direitos e interesses coletivos, né, ou individuais da categoria, além de realizar as negociações coletivas de trabalho que tratam os salários e direitos trabalhistas, os pisos, o salário de cada estado depende dessas negociações. Então, é preciso se sindicalizar, contribuindo financeiramente com as atividades realizadas pelo sindicato, buscando engajar-se nas campanhas salariais, integrar-se aos debates
almejando as melhores condições de trabalho para o profissional farmacêutico. Então, é o sindicato que é responsável pelo piso, não o conselho, nunca esqueça. O profissional farmacêutico conta com 3 entidades que exercem diferentes papéis no exercício da profissão, que são os conselhos, os sindicatos, as associações. No entanto, os conselhos são completamente distintos dos sindicatos e das associações, tanto em suas funções quanto em sua rentabilidade. Então vamos ver a função de cada um aqui e também as responsabilidades e também a sua obrigação perante a esses conselhos. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui dá para você ver as atribuições de cada um. Então vou aumentar aqui para você possa entender melhor tudo que você precisa saber sobre a nossa profissão. Então vamos lá. Atribuições. Nós vamos ver o Conselho Regional de Farmácia. Nós temos aqui também os sindicatos farmacêuticos e as associações. Lembrando, galerinha, o conselho, a gente vai ver ao longo de muitas aulas as funções de cabo a rabo, vamos dizer assim. Os sindicatos também. As associações, talvez você não tenha muito conhecimento, mas elas são responsáveis pela formação do farmacêutico. O conselho pela fiscalização, pelo cumprimento da questão ética, os sindicatos relacionados a piso, a questão salarial, né, também aos direitos profissionais trabalhistas, né, associações, como já foi dito, mais a formação do farmacêutico. Então essas instâncias elas atuam de maneira diferente, mas todas em prol da profissão farmacêutica. Então vamos lá. Com relação ao registro profissional, gente, é obrigatório aqui no Conselho Regional de Farmácia. Você tem que ter um registro. Já no sindicato não é obrigatório, é facultativo. A gente sabe que tem leis que não obrigam mais a gente pagar os sindicatos. E também está associada aqui às associações de formação. Então, primeiro momento, registro profissional é o Conselho Regional de Farmácia. Registro de estabelecimento, que é o estabelecimento, a drogaria. É obrigatório o registro no Conselho Regional de Farmácia. Não é obrigatório nas associações também. Olha, piso regional, gente, o salário, gente, não é o Conselho Regional de Farmácia, e sim o sindicato, através de todas as suas normativas. As associações também não tem nada a ver com isso. Promover o aprimoramento do conhecimento, a formação do profissional. Não é o conselho, embora tem muita formação, tem palestra, tem cursos, mas é a cabo das associações. Lembrando que os conselhos regionais fazem muita formação, mas é obrigação das associações. Denúncias sobre exercício, né, da profissão, é claro que você tem que fazer no Conselho Regional de Farmácia e não no sindicato e muito menos na associação. Então vamos continuar aí para a gente entender melhor. Com relação a denúncias sobre condições de trabalho, aí você pode perceber que está ligado ao sindicato dos farmacêuticos. Com relação à integração, né, dos profissionais, né, relacionada aí às formações, integração mesmo, né, está a cabo aí das associações farmacêuticas. Fiscalização do exercício profissional está a cabo do Conselho Regional de Farmácia, tudo bem? Condições de segurança do trabalho, sindicato. Convocação de greve, sindicato, e assim vai. Com relação a difundir os resultados de pesquisas e inovações, claro, o responsável é as associações farmacêuticas, que estão responsáveis pela formação do profissional. Assistência profissional e jurídica aos associados, sindicato. Regular os limites de atuação profissional, é o Conselho Regional de Farmácia. Lutar por melhoria nas condições de trabalho, nós temos aí os sindicatos. Organização, né, de cursos, congressos, convenções, as associações farmacêuticas são responsáveis pelos cursos desses profissionais. Então aí você consegue entender como é importante a gente estar ciente de cada função. O papel do farmacêutico é conhecer cada um dessas entidades. Então você pode ver aí, qualquer coisa você pode repetir essa aula várias vezes, se for o caso. Então vamos continuar aí a nossa aula para que a gente possa aí aprender mais sobre o exercício da profissão e o papel do farmacêutico. Lembrando,
vai ter outras aulas, várias aulas que vão estar dando aí muita noção do seu papel dentro dessa profissão, dentro da drogaria, das farmácias de manipulação, hospitais, o SUS na assistência farmacêutica, tudo bem? Então, só para que você fique bem esperto com relação a isso. Então, vamos continuar aí todo o nosso processo de conhecimento. Lembrando, sindicato é responsável pelas questões trabalhistas, piso salarial, tudo bem? As associações de farmacêutico, a formação, a divulgação de cursos, de novas pesquisas. Vamos ver mais um caso na prática. Aqui é tudo prático, para que você nunca mais esqueça. Vamos conhecer aqui a história de Carlos, farmacêutico que visa aumentar seus conhecimentos, buscando o reconhecimento de sua profissão, principalmente buscando o reconhecimento da sua especialização na carteira profissional. Você já ouviu falar que a gente tem o chamado aportilamento? Já ouviu falar? Então nós vamos ver agora que existe essa função no Conselho Regional de Farmácia. Então, Carlos quer colocar a sua especialização lá na sua carteira profissional. Então, Carlos é um farmacêutico com formação generalista e trabalha em uma drogaria há 3 anos, com grande interesse na área de farmacologia clínica e buscando aí o aprimoramento e de acompanhamento, principalmente entender o acompanhamento farmacoterapêutico. Realizou uma especialização, que isso é importante, na área ofertada em uma instituição de ensino renomada. Ele fez o curso de especialização em farmacologia clínica. Em busca de reconhecimento profissional, Carlos quer incluir em sua carteira profissional a capacitação, ou também chamado de aportilamento, junto ao CRF. Já ouviu falar? Aportilamento? Então é isso que eu vou te mostrar, que tem como a gente colocar os nossos cursos. Como o Carlos deve proceder? Carlos deve encaminhar-se ao Conselho Regional de Farmácia mais próximo, munido da carteira profissional, do certificado original de especialização com original e cópia, além do formulário fornecido pelo site do CRF, devidamente preenchido. É importante salientar que o curso de especialização em farmacologia clínica deve ser credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia e oferecido por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, e também associações, sociedades e institutos de natureza científica que congreguem farmacêuticos, no caso aí Conselho Federal, Regional de Farmácia, por meio de suas comissões. Então, o curso tem que estar devidamente registrado no MEC. Então, tá vendo aí? Mais uma função do Conselho Regional de Farmácia, que é o quê? O apostilamento. Então, dentro desse contexto, nós vimos essas situações e que você foi vendo como é importante entender o seu papel dentro da saúde. Então, espero que você tenha aprendido. As próximas aulas a gente vai entrar mesmo dentro da drogaria, ver como os processos de abertura, mas antes nós vamos ver alguns conceitos importantes, como responsável técnico, diretor técnico, responsável legal, o farmacêutico substituto, farmacêutico auxiliar. E aí, gente, eu te prometo, vai ser como se você estivesse fazendo o curso de farmacologia novamente, tintim por tintim, começando aqui pela deontologia. E aí entender aí cada entidade é de extrema importância. Então, a gente se vê numa próxima aula.